Olá, hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 9, do verso 10 ao verso 15, que diz o seguinte: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Esses dias eu conversava com o pastor Wagner e compartilhava com ele aquilo que eu tenho percebido o Senhor fazer na minha vida e na vida da minha família. E, obviamente, temos aprendido com o Senhor e temos nos alegrado nele. E, ao final daquela conversa, o pastor Wagner concluiu dizendo: Olha, Deus é Deus e vice-versa. E é verdade, Deus é Deus. Ele continua sendo bom, Rei dos Reis, soberano, provedor, um Pai muito presente, onisciente, onipresente. Nós não podemos questionar a Deus. Quem somos nós para fazer isso? Nós não somos nada. Quem somos nós para resistir ao Senhor? Nós não somos ninguém. Mas o texto nos mostra que é exatamente isso que Ananias faz. Ananias resiste ao Senhor, ele reluta em relação a um plano que Deus deu para aquele seu discípulo. E, ao que tudo indica, a base dessa resistência de Ananias era a sua experiência, as informações que ele tinha a respeito de Saulo, a quem Ananias estava sendo enviado pelo Senhor. Ele tinha informações a respeito de Saulo, de que ele causava mal para a igreja, de que ele realmente causava terror para os discípulos, que ele estava chegando em Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender os discípulos e levá-los para Jerusalém. Todas essas informações que Ananias tinha a respeito de Saulo eram verdadeiras. Elas condiziam com a realidade, só que com uma realidade passada. O que Ananias desconhecia era a nova realidade a respeito de Saulo. Essa realidade, embora desconhecida por Ananias, era muito bem conhecida pelo Senhor. A propósito, quando Ananias resiste ao plano de Deus, ele estava resistindo a Deus mesmo, ele não tinha dúvida a respeito disso. Tanto é que, quando nós lemos ali o versículo 13, Ananias diz assim: Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Então, não há dúvida aqui de que Ananias sabia com quem ele estava se comunicando. Ananias sabia que aquele plano fora dado pelo Senhor, e ele estava resistindo claramente o Senhor com base na sua experiência, com base nas informações que ele tinha a respeito de Saulo, só que eram informações relacionadas a um passado que ele conhecia, mas totalmente distanciadas e não relacionadas com um presente que ele desconhecia. Ele estava falando com o Senhor. E o plano do Senhor é muito bem delineado aqui nesse texto. Olha só que coisa interessante. O Senhor, ao se dirigir a Ananias, ele dá descrições detalhadas a respeito da missão que estava dando. Ele diz ali no versículo 11, o Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas. Ele dá o nome do dono da casa. Ele diz: na rua chamada direita. Ele identifica o endereço daquela casa. E ele vai à frente: pergunte por um homem de Tarso. Ou seja, ele faz referência à origem do homem que Ananias deveria procurar. O nome desse homem: Saulo. Então, descrições detalhadas. E o Senhor vai além. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Ele viu você, Ananias, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Não há dúvida de que era Deus que estava envolvido nesse negócio.
essa descrição aqui demonstra que Deus é soberano, que Deus é onisciente e todas essas coisas parecem ser ignoradas por Ananias porque ele baseia a sua reação, a sua resposta ao plano de Deus na sua experiência, nas informações que ele tinha de um passado conhecido, distantes de um presente desconhecido. Por vezes nós fazemos assim, não é verdade? Por vezes nós resistimos ao Senhor. Por vezes nós relutamos diante daquilo que Ele nos propõe, diante daquilo que Ele nos orienta a fazer. E nós resistimos por causa da nossa experiência. Não sei se você já ouviu uma estatística relacionada a profissionais do setor elétrico. Muitos deles sofrem acidentes não porque são inexperientes, muito pelo contrário, há uma grande incidência de acidentes envolvendo profissionais muito experientes. Por quê? Porque quando eles se depararam com situações do seu trabalho, eles se basearam tanto na sua experiência que eles acabaram abandonando e deixando de lado e esquecendo até alguns protocolos fundamentais para que eles executassem o seu trabalho com a maior segurança. Queridos, Deus nos deu a sua palavra. Deus fala conosco por ela e revela e expõe para nós os seus planos. Talvez você possa pensar assim: mas Ananias, ele ocupava uma posição de muito mais vantagem do que nós. Afinal de contas, ele ouviu diretamente a voz do Senhor. Veja, na realidade, Ananias não estava em posição tão vantajosa em relação a nós assim. Sabe por quê? Porque naquele momento, Ananias não tinha, por exemplo, o Novo Testamento em suas mãos. Naquele período, o Novo Testamento ainda estava em produção. Nós não. Nós temos a palavra de Deus completa aqui em nossas mãos. Então, nesse sentido, nós temos e estamos numa posição de vantagem em relação a Ananias. Deus fala por meio da sua palavra. Eu sei que você vai, em algum momento da sua história, se deparar com uma escolha. Você vai estar diante de uma encruzilhada e nela você vai ter a opção de se basear nas suas experiências ou a opção de se basear na revelação, na segura palavra do Senhor. Sabe qual é a opção que você deve adotar? Claro, a opção da segura, da fiel, da fidedigna palavra do Senhor, porque ela é palavra de Deus e Deus não erra. Deus é seguro, Deus é fiel. Em outras palavras, Deus é Deus e vice-versa. Então, certamente você vai se deparar com decisões pela vida. As suas experiências são importantes, mas elas não são palavra de Deus. Se firme, se baseie na palavra de Deus, porque isso dará para você e para as suas decisões a segurança que você deve experimentar. Porque, afinal de contas, Deus é Deus e vice-versa. Que Deus te abençoe.